Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a um grande episódio aqui diretamente do Lê Canton, no CF Tech, em parceria com nossos amigos do EnergyCast. Eu sou o Léo Navarino, estou aqui com 3 grandes contadoras do nosso Brasil, Márcia, Tati e Ju, que estão presentes aqui para falar de além da contabilidade, como ser uma empresária de sucesso, porque as pessoas acham, sou contadora. Não, você é uma empresária, além de tudo, porque você tem funcionário, você tem seus compromissos como empresa, e as pessoas às vezes esquecem disso, né? Se bem isso fica só ali no operacional e esquece que você também é um empreendedor. Você lida com os sonhos das pessoas, mas o seu sonho está ali com você também. Então a gente vai bater um papinho sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Então primeiro, começar, todos vocês se apresentem, por favor. Márcia, vamos lá. Boa tarde, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, minha primeira convenção, e eu estou amando esse trabalho, parabéns aí para todos que estão fazendo. Meu nome é Márcia Mendonça, eu sou contadora, síndica profissional e auditora condominial. Já deu para ver aí que além da contabilidade eu empreendo em outras atividades, né? Mas a contabilidade me proporcionou tudo isso que eu tenho hoje, né? Essa diversificação, inclusive, de outras atividades. Obrigada mais uma vez. Muito bom. Tati, a segunda vez com a gente aqui já, né? Tati Tenório, contadora já há 15 anos, empreendendo no mundo contábil há 2 anos. Tô baby ainda, mas já entendi como que funciona esse jogo. Tô dentro, quero aprender cada vez mais, quero mais desafios, porque é um jogo gostoso. Realmente dá um certo frio na barriga, mas funciona. E tem uma boa remuneração para quem realmente entra para ganhar. Muito bom. E Ju ficou ali carimbada na Alterdata já, né? É verdade. Juliana Alcântara, contadora há 16 anos aí no mercado. Eu digo que a contabilidade, quando você fala além da contabilidade, empreender, então a gente tem que sair desse mundo também, né? Só do operacional, só do contábil. Esse ano eu fiz até o Empretec no Sebrae para entender um pouco do empreendedorismo, que vai muito além da contabilidade. E é justamente, eu procuro cursos assim para sair um pouco desse mundo, né, contábil, para a gente saber o que tem por trás do empreendedorismo mesmo, para saber das dores do empreendedor, né? Então, assim, é um mundo muito... É um mundo enorme, né? Tem muita coisa. São funcionários, a liderança, é o nosso emocional. Além de tudo, eu cuido da minha atividade física diária, não abro mão. Então, até isso, para virar uma chavezinha, para a gente estar bem, para a gente estar bem-humorada, atender bem o cliente, porque problemas tem vários, né? Os clientes têm vários problemas. Tudo urgente. Como é que fica a nossa energia? Então, eu costumo dizer que eu cuido da minha energia ali na atividade física para ela ficar assim, a 1000 por hora. Velho jargão, corpo são mente são, né? Então, para você performar bem como empresário, você também tem que estar bem consigo, tem que ter um corpo disposto e tudo mais. Mas, muito legal a questão do Empretec, porque você se colocar no lugar do empresário que você atende normalmente, né? Você entende como funciona, quais são o que ele está passando, né? Então você consegue, como contadora, depois usar esses exemplos para poder ser, né, aquela contadora estratégica que todo mundo fala muito bem por aí, né? Como que o cara consegue performar legalzinho ali, né? Vai por aqui, eu entendo essas questões, mas você talvez mudando questões aqui e ali, você se torna um parceiro daquele empreendedor, né? Isso que é o fundamental. Acho que o papel do contador hoje vai muito além de folha de pagamento, DP, isso aí, arroz e feijão. É um desafio diário ser empreendedor. Se o cara, arroz e feijão é o básico, ele tem que fazer. Agora, ser o diferencial mesmo, ser aquele contador que o cara vai contar, o cara vai te ligar para quando tiver alguma questão, esse é aquela virada de chave, né? Isso mesmo. Então, meninas, em que momento? Hoje vocês todas contadoras, né? Todas têm seu próprio escritório e tudo mais, mas todas sempre quiseram ser contadoras ou são de uma empresa que já tem um escritório de contabilidade? Conta um pouquinho dessa historinha para todo mundo, para as pessoas entenderem, né? Porque tem essa questão, né? Porque e quando você percebeu também, né? Hoje, tenho o meu escritório, mas como eu posso ser mais, né? Então tem essas 2 questões para vocês aí. Muito bom, posso falar? Pode.
Eu sou filha de contador, né? Então já viu que meu pai me influenciou e muito. E eu sou a única filha dele que teve escritório de contabilidade. Os demais seguiram outras frentes aí de trabalho. Meu irmão é contador, mas está na parte financeira. Então eu comecei ajudando meu pai a organizar documentos, né? Isso foi em 90, mais ou menos. E eu comecei a trabalhar realmente em 91. Ajudando a organizar documentos. Eu gostava daquilo, para mim é uma diversão. Antigamente era papel, né? Caneta vermelha, botava a data e tudo mais. Então fui bem influenciada. Sempre trabalhei na contabilidade. Meu primeiro emprego, assim, na época eu fui, né, estagiária, depois funcionária, foi um escritório de contabilidade, depois eu fui para uma multinacional, departamento pessoal. Então, assim, a gente vai percebendo que você vai ganhando bagagem, vai subindo os degraus e vai te dando condições de assumir novas responsabilidades. E lá na frente, passado alguns anos, uns 10 anos, eu passei a ter o meu escritório. E aí, quando eu tive meu escritório, eu não tive com o meu pai, eu tive sozinha. Assim, uma loucura, né, empreender solo, por conta própria. E foi assim, sempre com muita coragem, sempre enxergando o que dá para fazer. É só aprender e é só estudar. E como eu sempre gostei de estudar, eu não via dificuldade. Porque qualquer profissional, seja ele contador ou outra profissão, ele precisa se atualizar. E eu sempre procurei me atualizar. E aí eu tenho algumas graduações, pós-graduações e N cursos. E o nosso conselho é um conselho maravilhoso que nos proporciona esses cursos. Então, ter vontade de aprender e coragem para seguir, você vai em frente. Muito bom. Muito bom. Tati? Eu fui totalmente contramão à minha família. Ninguém empresário, ninguém contador. Ninguém gostava de estudar. Vai a Tatiane resolver com 15 anos fazer um técnico em contabilidade, porque eu era boa em matemática na escola. Eu falei, eu acho que eu vou sair bem no técnico em contabilidade no Senac, na cidade de São Carlos, onde eu moro atualmente. E aí eu me apaixonei. Eu falei, nossa, esse mundo é bem legal, mundo de empresas. Então, me formei ali com 17 anos no técnico. Já entrei num estágio, no escritório de contabilidade. Cuidava de atualização de carteira, de férias. Gostei bastante. Eu quero esse trem pra mim. Gostei muito. Então, desde os meus 15 anos até a atualidade, nunca mais fiz outra coisa a não ser trabalhar nesse mundo da contabilidade. E o que eu aprendi com esse ramo? Que ele é muito completo. Porque ele trabalha com a gestão financeira das empresas, trabalha com gestão de pessoas, trabalha com a questão da organização de processos, trabalha com números e trabalha com legalização, trabalha com o sonho do empresário. Eu falei, nossa, esse mundo, ele realmente é muito completo, ele traz muita transformação tanto para quem está atuando na área quanto para os empresários. Então, é um mundo que eu entrei, nunca mais saí, sou apaixonada. Fiquei, e hoje, como ninguém da minha família na minha época era empresário ou era contador, hoje eu estou inspirando pessoas da família. Então eu já tenho prima contadora, eu já tenho meu irmão que já está trabalhando no meu escritório, eu já tenho um filho que já fala que quer ser contador. Então um precisa começar para dar o pontapé. Então eu fico muito feliz que eu dei esse pontapé na minha família com a contabilidade. Muito bom, muito bom. Ju? Legal ouvir sua história. Eu entrei na CF junto com a Tati e a gente se encontrava nos cursos online que tinha, e ela já chamava atenção, já fazia, sei lá, a liderança, né, a parte da, enfim, legal essa história. Então, eu comecei, quando eu escolhi contabilidade, na época ali do vestibular, na minha turma só tinha direito e medicina. E aí o coordenador chamou, né? Essa menina quer fazer contabilidade? Quem é essa menina? Eu disse, rapaz, eu quero contabilidade, ponto. Não, mas é porque eles gostavam daquela faixa, né, no colégio, medicina, nananana. Eu disse, eu quero contabilidade e eu vou escolher contabilidade. Ele queria mudar a tua cabeça? E assim eu passei na federal, que meu pai também dizia, filha minha tem que estudar em federal. Enfim, tá certo. Escolhi contabilidade, via meu avô, achava massa e tal. E ele, seu avô era contador? Era. E o pai também? Não, só meu avô, por parte de mãe, e um tio também. E aí me inspirei mais no meu avô, tá? Mas ele tomava conta de um órgão público. Nunca... Nem meu avô, né? Nem meu tio tiveram escritório. Certo. E aí vem Juliana, ousada, e monta o escritório dela. Alguém tem que começar, né? E eu sempre escutei isso. Juliana, meu tio chegou a montar um escritório, não deu certo por causa da inadimplência. E aí ainda escutei isso. Não vai dar certo não sei o quê, não, porque são acostumados a de empresa, né? Contador da empresa. Eu já fui contadora de empresa durante 9 anos. E aí depois eu disse, agora eu vou seguir minha carreira solo. E assim eu entrei para a CF e estou aqui. E eu vejo que tem que ter muita coragem
para empreender, né? Não é fácil, a gente sabe dos riscos. De vez em quando surge uma multazinha, a gente ouviu aí, né? Mas quem não erra, né, gente? A gente só aprende errando, né? A chuva é para se molhar, né? Justamente. E aí é isso, eu acho que é um mundo legal pra gente... E só cresce assim, aos pouquinhos, vai surgindo oportunidades, tem aí a reforma tributária, enfim, mas tem muita área para a gente, tem muita oportunidade dentro da contabilidade. Sim. Eu mesmo consegui aumentar meu leque de atuação, né? Perícia, Sebrae Consultoria, honorários contábeis na CF, contabilidade, aí faço alguns laudos junto com o advogado, então assim, dá pra gente dar nossos corres direitinho aí. E hoje as três se enxergam como empresárias? Sim. Isso está muito claro na mente de vocês não só contadoras, né? Vocês conseguem perceber essa diferença na cabeça de vocês? Ou em que momento você percebeu? Não, agora vou sair mais um pouquinho desse operacional aqui, vou tocar minha empresa agora como uma empresária de fato. Sim, verdade. Vocês perceberam essa transição acontecendo? Sim, percebi. Percebi quando eu tive uma segunda sociedade, o escritório crescendo e você não dando conta do operacional, você precisando colocar as pessoas responsáveis em cada departamento, até que os departamentos eles tinham pessoas capacitadas, e você fala assim, agora eu tenho tranquilidade para sair da operação, porque não é só você dizer que é uma empresária, você tem que realmente ser isso na prática. Pessoas competentes em cada departamento, falei assim, agora é o momento de fazer a gestão. E eu estou nesse momento desde 2010, tenho o quê? 15 anos. 2010 eu já não faço mais nada no operacional. Entro no sistema, mas não fecho uma folha, não calculo, sei como fazer, porque eu gosto de estudar, faço cursos e tal, mas botar a mão na massa desde 2010, não. Mas é interessante você saber fazer, né? Sim, porque, sim. Né, já precisei fazer um Simples Nacional alguns anos atrás, então eu calculei, mas realmente não mais. No operacional já há 15 anos. Muito bom. Bom, como eu disse, eu estou empreendendo há 2 anos, então sou uma empresária baby. E antes de empreender era CLT, trabalhei muito em empresa, até virar a chavinha, que eu deveria sair do operacional, demorou um pouco. Então, a CF Contabilidade, ela instiga muito a nós nos tornarmos empresárias contábeis. Bom. Ela instiga muito isso. E quando eu realmente me identifiquei como empresária, foi aí que eu tomei um outro rumo para minha empresa. Fui atrás de um sócio e agora nós estamos com equipe. Porque enquanto eu tinha a crença de que eu tinha que ficar no operacional, aquela crença CLT, você tem que trabalhar, você tem que colocar a mão na massa, a grande fazedora, né? O olho do dono aqui embaixo, né? Eu fazia tudo e a coisa não ia, não funcionava. Porque você não dá conta de tudo, né? Não, realmente. E a crença da escassez de que você quer tudo pra você. Não, eu dou conta, eu faço isso, o dinheiro é só meu. Acha que eu vou pagar um funcionário? Eu vou aumentar o meu lucro. Aumenta que nada, Sim. Você não aumenta porque você não dá conta. Então você não consegue obter mais nem clientes, né? Você não aumenta sua lucratividade. E aí eu me tornei empresária de fato quando entrou um sócio e eu aumentei a equipe. Então hoje eu realmente me identifico como empresária nessa questão de parcerias. Eu acho que quando a gente começa a fazer parcerias e começa a delegar, e você começa a ter mais liberdade de sair do seu escritório, tô aqui na convenção, tem equipe lá trabalhando. O escritório tá rodando bonitinho lá, e você tá aqui, né? Agora eu sou empresária. Isso, legal, muito bom, muito bom. E Ju? Então, tenho 2 momentos aí. Quando eu fiz uma fusão, entrei para uma sociedade, justamente para isso, para ficar mais livre do operacional e me tornar vendedora, né? E outro momento, quando a gente saiu de um sistema e veio para a Alterdata. Então, eu sabia mexer no outro sistema e na Alterdata eu ainda não aprendi. Eu só sei o RP Formi. O RP Formi, esse eu faço. Mas é muito claro dessa transição, né? Você não está mais ali na operação. Vocês colocaram as pessoas certas nas posições que te tiravam desse operacional. Isso, então agora eu só cobro. Aí eu só uso lá o e-contador no máximo. Então daqui ela tá com o aplicativozinho, vendo tudo que tá acontecendo. Isso é a tecnologia a favor das empresárias contábeis, né? Mas olha, sei apurar tudo, se precisar vou lá. Agora, o sistema Alterdata eu ainda não precisei entrar lá não para fazer nada. Não, mas é isso, né? Isso é bom porque eu percebo que realmente eu tô saindo do operacional, né? A sua mente agora tá focada em novos negócios, novas oportunidades, relacionamento com o cliente. É fazer uma reunião com o cliente, outro nível de trabalho agora. Ele quer aumentar, quer abrir uma filial. Então, essas tomadas de decisões, essas reuniões é onde eu quero me concentrar, né? Sim, claro. Consultoria, eu quero me concentrar nesses tickets maiores e deixar o operacional, não que não seja importante, é importante também, sim. Mas para deixar a equipe rodando.
É isso. E essa é a parte fundamental, porque você sai do operacional para ser estratégico. Para ser estratégico, você precisa ter tempo, né? E às vezes é sentar lá na sala do cliente, bater um papo com ele, entender como é que tá a questão falar de tudo, menos de contabilidade às vezes, né? Você conversa um pouquinho de tudo um pouco ali, para entender e tirar dele ali o melhor que você precisa para você entregar para ele o melhor que ele precisa. Né? Então essa é a troca que o cara que está à frente da gestão precisa estar bem ciente, né? Que agora ele virou a chavinha, né? Essa mentalidade agora é outra, deixa o operacional, coloca as peças certas, faz essa movimentação dentro do escritório, como você fez, né? Como vocês fizeram também, para vocês estarem aqui, tranquilos, tudo funcionando por lá, se precisar. Vocês estão aqui de apoio, mas o time está lá, rodando, suave, e vocês têm certeza que está tudo acontecendo de forma muito tranquila. Então essa é a tranquilidade do bom empresário, né? Conseguir chegar nesse nível assim, né? Não me preocupo. Vou pro evento, vou me inteirar, vou fazer um networking com os meus parceiros da CF aí, né? Que isso é muito legal. Eu tenho batido nessa tecla nesse episódio de hoje aqui, como esse é um ambiente que a CF proporciona, né? De troca entre vocês, é muito bom para isso, né? Para vocês se inteirarem, conhecerem as dores de cada região do país, fazer essa troca de ideias, né? Isso que é a parte fundamental desses encontros aqui, né? Oi, acho interessante falar aqui. Ontem eu cheguei cansada e aí fui pro restaurante comer. Enquanto eu tava comendo, chegou uma colega minha e aí eu comentando um problema que aconteceu lá e não sei o quê, e eu não sei fazer isso. Menina, eu só peguei o notebook e abri, ela fez, vá aqui. Enfim, eu aprendi um negócio assim, sabe? De restituição de Simples Nacional, que quando chegar em Aracaju eu vou ganhar dinheiro. Já valeu minha viagem, Já valeu gente. A viagem, exato. E no primeiro episódio, a Andréia falou com a gente aqui que ela conversou sobre marketing em rede social o tempo inteiro. Ela não falou nada de contabilidade. Então, você já falou um pouquinho sobre processos, mas eu só falei sobre marketing, o que você está fazendo, o que você não faz, porque ela quer trazer isso para ela. Ela quer evoluir nesse lado dela, então ela está buscando esse conteúdo entre vocês. Então, é muito cada busca tem uma resposta entre vocês aqui. Isso que é legal. Eu só fiz comentar, olha, achei um cliente estava apurando um DASA maior por conta de substituição tributária. Eu só fiz comentar isso, né? Que a partir de agora ele vai ter uma redução de R$1.000 daqui para frente. Ela fez, e o passado? Pronto, quando ela falou e o passado, ela fez, você vai aqui, você vai reapurar tudo, né? Gente, aí eu vou reapurar, imagine, R$1.000 pra trás, você multiplica aí eu boto 10%, é um dinheirinho, eu já vou tirar aí. De 10 a 20. Poxa, esses 5 minutos valeu ouro. Sim. E pra você, quais atitudes do dia a dia fazem a diferença para ser uma empresária de sucesso? Olha, eu acredito o seguinte, que o estudo, ele ajuda bastante. E você estar presente em encontros como esse. Em seminários, em congressos, em convenções, porque aqui você vai aprender com quem faz, e nós estamos vendo isso, né? E a CF está dando oportunidade para franqueados falar, então nós percebemos que é possível, que é, de fato, né? Exemplo de dentro de casa, né? Vamos chamar assim. Exatamente, isso é muito interessante. Né? Você precisa sair para esses momentos também, momentos de encontro com pessoas que estão trabalhando junto com você. Estão na mesma estrada, na mesma caminhada, e é uma troca muito grande, ainda mais com a CF que trabalha a nível Brasil. Né? E até agora fora do Brasil. Então, vir para esses encontros é uma troca muito grande também. Além dos estudos, além da preparação. Esse relacionamento, esse network, você trocar, e daqui saem muitas parcerias. Para mim, o que faz a empresária deslanchar, ou o empresário que faz crescer a empresa, é sair daquelas informações rotineiras que tem, conquistar novas informações. Então, se conectar mesmo. Esse evento traz uma oportunidade gigante de conexões, de inspirações. Então, empresário tem que se inspirar em outros empresários de sucesso, isso é fato. Não adianta ficar na mesmice, nas mesmas coisas, focando no que está acontecendo ali dentro, tem que sair. Tem que buscar a gestão das emoções, isso para mim é primordial. Tem que buscar espiritualidade, por conta da questão da verdade, da justiça. A gente precisa empreender sabendo o que a gente quer. E a espiritualidade, ela dá um foco, né? Porque quando a gente tem fé, a gente acredita em algo que não existe. E empresário precisa todo dia acreditar que vai dar certo. Na esperança. Muita fé. Não pode deixar a peteca cair. Então, a fé traz muito isso, traz essa força. Porque empresário tem desafios diários. Então, se ele não tem fé em algo, ele simplesmente, num primeiro desafio, ele despenca. Ele não consegue se levantar.
Então, nós precisamos ter força, precisamos nos conectar, precisamos nos inspirar, precisamos ter gestão das emoções. E aí vem a questão de aprender os processos da empresa. Isso não pode faltar. E cuidar do dinheiro. Que se empresário de sucesso não cuida do dinheiro, não tem sucesso. Porque não tem informações claras, não tem transparência, não toma decisões assertivas, né? E aí a banda não toca, ela desanda. Então, são aspectos minuciosos. Gestão financeira, gestão das emoções, espiritualidade, cuidar do corpo, da mente, da saúde e buscar cada vez mais aprender sobre o que ele atua, o ramo que ele atua, se especializar, se tornar um especialista. Muito bom. Então, o que faz a diferença para mim diariamente? Acho que minha atividade física vira uma chavezinha. Esses livros aqui, ó, o Edilson, ele deu ano passado um pra gente, não foi? Foi. E todo dia eu leio e faço minhas reflexões. 2025 foi um ano que eu me voltei mais para a espiritualidade, para a religião mesmo. Precisei disso porque 2024 eu dei uma acelerada assim, sabe? Era SDR, era reuniões, e aí eu meio que despiroquei de 2025. Eu disse, peraí, vamos acelerar. Acelerou muito, né? Agora vamos... E eu cresci, tá? Mas... porque tem período de crescimento e você tem que aproveitar aquele momento, né? Então, acho que eu até entendo esse momento seu, porque tem que ter hype, né? Era muita coisa, gente. Era muita coisa, Léo. Podcast, não sei o quê. Peraí. Vamos lá. Abraça tudo. Abraçando. Né? E aí, tanto é que, assim, eu tenho um podcast, mas esse ano eu dei uma desacelerada. Nem lembro quando foi que eu fui lá, mas recentemente fui chamada para ir para Brasília comandar o podcast lá do evento que teve da convenção. Então, assim, opa, né? Aí já acende um alerta. Eu acho que eu tenho que voltar. Mas é isso. Acho que 2025 foi um ano muito, assim, voltado para mim, sabe? Eu preciso desacelerar, eu preciso rezar muito. E eu me apeguei muito à fé, assim, todo dia rezando e tal. Porque empreender não é fácil, né? Seja o cliente que tira a nossa energia, tem uns que nos dá energia, mas tem uns que tira, e aí fica aquele equilíbrio. E todo esse equilíbrio eu voltei para a religião, ali segurando na mão de Deus. Eu acredito que seja a questão da precificação dos honorários. Quando você fica ali preso à questão de vou prestar serviço e vou tentar reduzir os honorários para poder ficar com o cliente. Isso tem que ser muito bem avaliado, porque às vezes você trabalha muito e no final do mês você tem um resultado muito pequeno. Então, nem sempre você diminuir, né, o teu honorário ali vai valer a pena. Você tem que entender muito bem esse ponto. Claro, você pode até reduzir, porque você tem ferramentas novas, como a franquia tem colocado, né? Isso tem investido bastante pesado na parte de tecnologia, você consegue, mas tem que entender assim, o ponto de prestar o serviço para um cliente que tira o teu tempo e você não tem esse retorno. Você tem que ter maturidade para entender o seguinte, esse cliente aqui não vale a pena. Às vezes não vale a pena, né? Aquele cliente não se molda à tecnologia e você precisa gastar tempo para que ele possa te dar informação. Esse cliente também te toma tempo, te toma energia, não faz você crescer, não. E só um empresário muito ciente sobre o seu negócio consegue perceber isso, né? Porque você tem que identificar. E no final do mês, acho que todo mundo deveria fazer, né, uma autoavaliação mensal. Esse negócio de trimestral, semestral, eu gosto da mensal. Você analisar assim, o que aconteceu mês a mês. Você vai conseguir entender a mudança de um mês para o outro. Se você pegar isso em 6 meses, nos últimos 12 meses, às vezes você tem assim, uns gaps que não foram muito interessantes. Então, avaliar essas questões de honorário, de precificação, certos tipos de clientes estar no teu escritório, será que é o caso? Porque você querer atender a todos, você às vezes não nichar e não se especializar, você pode perder tempo, ter que contratar um especialista e o gasto às vezes é maior do que o retorno. Tem que analisar, cada caso é um caso, sim. Cada escritório tem uma concentração, um nicho de negócios, não tem uma receita de bolo. Tem que olhar para dentro da tua casa ali e ver como estão as coisas. Às vezes você não sabe que você tem um grande nicho ali. É verdade. Quando você para avaliar, você percebe. Bom, para mim o que limita é o próprio empresário contábil. Quando ele tem crenças negativas, crenças limitantes, quando ele não sai, então ele mesmo é o seu próprio inimigo dentro do escritório. Então, ele que limita. Quando ele está aberto a entender as novas regras, entender cobranças, né? De agregar valor ao honorário e cobrar um preço justo, entender qual é o seu nicho e cobrar o cliente de acordo com
o nicho que ele está atuando. Então, esse contador ele tem grande chance de crescer. Mas se ele ficar sempre na mesma situação, na mesma historinha, ele mesmo acaba com o escritório dele. Então, ele se limita. Sim. Para mim, é o próprio contador. Porque se ele está à frente do escritório, né, se ele se trava, a escadinha toda atrás dele fica travada também. Né? Isso. Aí ele tem que aprender como que eu vou crescer. E se ele estiver apto a essa aprendizagem, ou seja, o conhecimento, ele deslancha. Isso. O que limita, eu já passei por isso já 2 vezes, é o operacional. Vira e mexe, a gente se esbarra no operacional que limita a gente de crescer. Então, é verdade. A gente tenta sair, eu fiz uma fusão, fiz uma sociedade para tentar sair, mas queira ou não queira, aí o cliente só quer falar comigo, aquele cliente só quer reunião comigo, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho 33 CNPJs. Como é que eu vou dar conta? É tudo para ontem. Os clientes são mal acostumados, querem tudo para ontem. Uma convenção, cadê? Já tem notícia da convenção? Não sei o que, se vai ter retroativa. Então, querem notícias, querem as respostas tudo de imediato. E aí é mensagem que a gente tem que responder, enfim. Então, chega num ponto que a gente se vê assim, poxa, tô limitada de novo, então eu preciso formar uma outra Juliana. Agora não é mais nem uma sociedade, agora é formar uma Juliana. Contribuindo com o que ela falou, lembrei agora que é uma coisa muito importante, que é o processo. Processo é uma chave. Eu lembro que antes a gente, na departamento pessoal, nós mandávamos para o cliente a questão dos índices, olha, vai ter esse aumento, a previsão, e o sindicato lá demorando 2, 3 meses para fechar o acordo, olha, mas a previsão está em 3, 5%, você não quer antecipar isso e tudo mais. Quando a gente trabalha de forma consultiva, você ajuda o cliente a te dar as respostas que você precisa logo e trabalhar sem ter essa questão de ter muita comunicação. Quando a convenção, quando o sindicato decide ali pela CCT, nós mandamos essa convenção para ele, destacamos os pontos mais importantes e já dizemos assim o que ele pode fazer com aquele aumento. Se ele vai poder, se ele antecipou o aumento, ele vai poder descontar e tudo mais. Então, assim, a gente anteceder um pouco, conhecendo o processo, é uma chave. Eu diminui muito o feedback, assim, diminui muito as respostas de e-mail, telefones, que nós fomos mais assertivos nos processos, mandando a informação que o cliente precisava, de forma completa. Ele já recebe tudo, e aí ele está abastecido ali de dados, informações, e enfim, os procedimentos que ele precisa ali para tomar a decisão, pagar e tudo mais, ajudou bastante. Legal essa dica. Modelar os processos, DP, fiscal e o contábil. É muito interessante. E qual o papel da visão humana como gestoras, né, de equipe, né? O que isso traz para vocês como um pilar para vocês, sabe? Porque vocês são gestores de empresas, mas são gestores de gente, né? Então, lidar com esses funcionários, entender as questões deles, fazem também essa empresária contábil, né? Faz parte desse ramo, né? Então, como para vocês lidam com essas questões? Com a gestão? Com a gestão de pessoas, especificamente, né? Porque faz parte do... Sim. Nós geramos tanto as pessoas como os nossos clientes empresários, né? Porque eles nos veem assim como uma referência. O contador costuma dizer assim, eu pareço que sou um psicólogo, eu pareço que sou um advogado, alguma coisa desse tipo, então você não lida só com a sua gestão da sua equipe internamente, é com o seu cliente. E você saber lidar com tudo isso é bem interessante. No meu ponto de vista, eu entendo que a equipe preparada, ela vai me ajudar mais. Então, por exemplo, CRC, posso falar do CRC do meu estado, do Rio de Janeiro, tem N cursos, são todos gratuitos, e aí o escritório consegue colocar seus funcionários para fazer o curso gratuitamente, desde que eles sejam CLT, enfim, registrados. Então, eu sempre incentivei e coloquei meta. Eles têm que ter 1, 2 cursos por mês. Eles precisam fazer curso. Não dá para dizer o seguinte, eu já tenho uma graduação em contabilidade, ele precisa continuar estudando. Então, esse é um dos pontos que nós adotamos ali. Se precisar fazer presencial e sair do escritório, nós autorizamos o online, mas com feedback. Eu quero o certificado, eu quero saber o que ele aprendeu e tudo mais, aí a gente troca essas informações, porque se você der a ideia, sugerir, mas não der a oportunidade, não cobrar, ele pode dizer que vai fazer e não fez, pode dizer que fez, mas não concluiu, eu quero o certificado, eu quero ver como é que foi, o que você aprendeu, e aquela reunião semanal que é muito interessante. Né? Você colocar que pode ser melhorado. O legal algumas disseram, eu preciso de um curso. Então, e a questão do curso é valorizar mesmo o profissional, né? Porque no fim, né, um profissional bem treinado, o retorno para você é muito maior, né? Você erra menos, Exato. Ele se qualifica, ele se sente valorizado, é tudo de bom.
Não dá para ficar parado, não. Não, é isso aí, certíssimo. Do mesmo jeito que a gente gosta, né? Exato. Para quem gosta de estudar, gosta. E colocar isso para a equipe é maravilhoso. Eles têm que ter... Nós, contadores, eu sou de uma formação mais antiga, eu não preciso bater esses pontos e tal, enfim. Não fiz a prova, né, do CFC de suficiência, na época que eu me formei não era assim, mas hoje eles precisam, e isso só tende a ser benéfico para eles e para nós. Eles precisam ter aqueles pontos anuais, então eles precisam fazer. Então que eles foquem no que nós precisamos. Se ele é de departamento pessoal, que ele se especialize no DP, se ele é de fiscal, né? E tem que orientar, porque às vezes eles não têm essa orientação. E nós estamos ali com a experiência, com a estrada, para chegar no seguinte, olha, isso aqui é melhor para você. Principalmente os cursos que eu já fiz. Eu sei o que é bom para indicar, né? Sim. A nossa experiência ajuda eles. Sim, fundamental. Falando de pessoas, eu amo pessoas. E teve até um momento que eu achei que eu deveria fazer psicanálise, ou um curso de psicanálise. Deveria me formar como psicóloga, terapeuta. Faz jus ao nome do contador, que é psicólogo. Exato. Sim, de tanto que eu gosto de falar com os meus clientes e o bom relacionamento que existe ali dentro do escritório. O feedback dos clientes, do feedback dos nossos colaboradores agora. E a gente trouxe os nossos colaboradores para estar presente aqui neste evento, então eu vejo nos olhinhos deles o brilho especial de estar aqui. E a gente faz reconhecimento, fazemos reuniões de 15 em 15 dias, falando do que a gente está achando do resultado deles. E ali não existe prisão, aquela coisa, você não pode usar celular, não pode abrir seu e-mail. O que importa são os resultados. Sim. É algo que a gente sempre pauta, resultado. E cliente satisfeito, a gente quer ver o cliente dando um feedback positivo, porque nós temos lá a nossa política, missão, visão e valores, muito bem definidos, já num quadro para todo mundo saber o que a gente quer do nosso cliente, o que a gente entrega para o nosso cliente. Então eles sabem disso. E a gente vai de uma forma tão leve, ali dentro todo mundo tem que fazer terapia. Sim, eu já recomendo. Faz terapia. Isso é verdade. E a gente investe para esse nosso colaborador fazer terapia, porque ele não pode trazer o problema dele de casa para o escritório. Principalmente pós-pandemia, né? Eu percebi muita diferença. Ele precisa saber administrar todos os conflitos internos dele, porque o que demite não é o currículo e sim o comportamento, né? A gente sempre foca nisso. Olha, o que vai fazer você sair da nossa empresa não é o seu currículo, não. Soft skills. É o seu comportamento, é o que você está apresentando aqui dentro, é como você fala com o cliente, é o que você traz para cá. Então você pode fazer o que você quiser. Aqui dentro, o foco é qualidade, é transparência, é atendimento com o cliente de forma carinhosa, gentil. Tanto é que às vezes tem cliente que não está num dia bom, ele trata a gente de uma forma muito grosseira. E como é um grupo compartilhado, então eu vejo que o cliente está respondendo, não é com você, o cliente não está num dia bom, respira. Responda com gentileza. Aí eu gosto muito, né, de pessoas. Contribui. Eu contribuo. E aí, cliente que não tá bem, que atrasou o honorário, tá atrasando impostos, eu marco uma reunião. Você tá bem? Você não era assim. O que tá acontecendo dentro da empresa? A gente tem recursos que a gente pode te oferecer aqui. Tô vendo que você não tem gestão financeira, porque você não comprou o pacote com a gente, que a gente vende também, né, a gestão financeira. Trabalhamos com o Nibo. Você acompanha de perto o cliente. A gente acompanha, então a gente sabe da dor dele. Se você não está pagando imposto, faltou gestão financeira. Mas ou pode estar acontecendo um problema emocional. Aconteceu? Muitos dos nossos clientes passaram por uma separação. E a gente descobriu na reunião. Afeta no CNPJ, né? Clientes que têm um trabalho na mão perfeito. Tem um cliente que é videomaker, uns vídeos incríveis, o melhor da minha cidade. De repente, com problemas de faturamento. Fui ver separação. Mas ele só foi falar isso depois de 3 honorários atrasados e impostos atrasados. Ele não falou pra gente, mas a gente marcou uma reunião com ele para entender. Sim. Separação. A gente foi, conversei com ele, né? Eu passei por vários processos de mentorias também, já passei por psicanálise, passo por terapia. A gente vai aprendendo alguma coisinha de como lidar com pessoas, né? E aí vai o contador alavancando o emocional desse cliente para ele voltar a fazer dinheiro, para ele voltar a faturar e explicar para ele que ele precisa revigorar a vida dele, porque sem dinheiro, como que ele vai sobreviver? Como que ele vai conquistar uma nova esposa? Né? Não tem como. Exato. Ele precisa dar um jeito. A empresa tem que se manter firme ali, né? Totalmente. Não importa, apesar de todas as atribulações aí, né? A empresa tem que se manter inquebrável, como nosso amigo no episódio passado aqui, né? Tem que ser uma empresa inquebrável, né? Totalmente. A tecnologia, a gente percebe que é um braço direito da contabilidade e da maioria das empresas, mas você saber lidar com gente
Esse é o foco. É uma chave. É a chave. Isso aí. E Ju? Então, hoje eu lidero uma equipe de 10 pessoas, comigo 11, na Câmara Municipal de Aracaju. E hoje meu escritório é terceirizado, né? Meu sócio quem toca o operacional. E aí, como é que eu lido com as pessoas? Eu me coloco não como chefe deles, e sim uma parceira deles. Então, é bem tranquilo, assim, esse jeito que eu encontrei de lidar, e aí a gente se ajuda. Por exemplo, agora eu precisei me ausentar da Câmara, e eles estão tocando lá as coisas, e aí eu só peço as coisas, me atualize, manda o status de tudo, porque daqui eu vou acompanhando, mas eu deixo eles lá tocando do jeito deles. Aí se chega gente nova, chegou um tesoureiro novo, eu digo, olha, veja a melhor forma de você trabalhar. Eu prefiro assim. Então, eu sempre tenho esse jeitinho assim de deixar que a pessoa à vontade, né? Então, bem assim é com o meu escritório. O pessoal que toca o operacional, se eles têm alguma dificuldade, porque eles estão em Rio das Ostras ou estão em Aracaju, Sergipe. Então, se tem alguma demanda na Cefaz, por exemplo, eu vou lá na Cefaz. Se tem alguma coisa que elas não sabem fazer no operacional, eu vou lá, faço com elas, faço uma videochamada. Um dia desse, precisou fazer um parcelamento da FGTS, estava travado lá um saldo. Aí, eu fui lá, abri uma demanda. Então, assim, eu tenho essa parceria, sabe? Às vezes, eu me questiono, porque eu digo, enquanto eu for assim, sempre boazinha, eu vou me sobrecarregar. Sim. Mas é o meu jeito. E eu gosto dessa parceria, acho que funciona bem. Muito Legal. bom. E, assim, deu para entender um pouquinho de vocês aqui que ser empresária de sucesso, né, não é deixar de ser contadora, né? Acho que é ampliar o olhar, né? É liderar com propósito, né? Mostrar para as pessoas que o futuro é de quem pensa grande, né? Que quem se desloca um pouquinho daquele operacional e faz acontecer em outras frentes, né? E acho que isso que é um recado final assim que a gente pode dar pense grande, né? Saia dessa posição, estude, se especialize, ache um nicho, né? Olha na sua carteira qual é o seu maior nicho, talvez invista nele, né? Que avalie ali a questão dos honorários, tem tantas coisas que o empresário contábil pode fazer olhando para dentro, né? Olhando para a própria empresa, né? E buscando essa análise de dados mesmo, pegar números, pegar informações, que os números não mentem, né? Então todos lá, e como contadores, mais do que nunca, vocês entendem muito bem de como os números entregam tudo que vocês precisam saber, né? É verdade. Então, assim, acho que ficou bem claro, assim. Então, pense em grande, galera. Pense em grande, você empresário ou empresária contábil que está nesse momento de transição aí, usem esses grandes exemplos aqui e evolua também, né? Saia desse lugar de operacional, vá para o estratégico. Eu tenho certeza que vocês vão poder estar numa quarta-feira em uma convenção como essa, aprendendo para trazer conhecimento para o seu escritório, para evoluir cada vez mais. Então, a todos vocês, muito obrigado pela participação. Foi um papo legal, mais curtinho, mas foi muito bom. Pra recadinho mim foi final para ótimo. todo mundo? Obrigada. Quer dar um recadinho final? Quero sim. Por favor. Aproveite a oportunidade que vocês têm dentro do negócio de vocês. Não é só isso que você está olhando, tem muito mais. Você precisa saber caçar o tesouro. Tem que olhar e você vai ver muita oportunidade. Não é só uma, nem duas, nem três, não. São várias. Várias, é verdade. E a idade? Trabalhe com leveza, busque sempre espiritualidade, entenda sobre o real nicho que atua, especialize cada vez mais nesse nicho escolhido e seja amigo dos clientes. Entenda cada vez mais esses clientes que tem um campo gigante de mercadorias para vender para eles. Falou a contadora psicóloga. Eu vou tentar falar aqui. Então, em 2024... Assim, a gente corre tanto, sabe, Léo, Tati, Márcia, a gente corre tanto. E, às vezes, corre tanto pra quê, né? E aí, esse ano foi um ano decisivo pra mim. E o que eu aprendi em 2025? O dinheiro, ele chega. O cliente chega também. Então, se a gente trabalhar certinho, se a gente fizer a coisa certa... em 2024, eu trabalhei muito com SDR. Então, aquele cliente... Será que aquele cliente que vem pro telefone que você nunca viu na vida, ele é bom? Não sei. Aí você tem que entender, né? Eu fiz uma análise e eu prefiro aquele cliente que eu deixo ele satisfeito, que eu deixo ele grato, cuidei de uma fiscalização dele, de um auto de infração de 1.500.000, reduzir para 0. Aquele cliente vai ficar grato. Sim. Vai te adorar pro resto da vida. Então, você vai receber milhões de leads. É melhor esse cliente vai me dar um honorário melhor, vai confiar mais em mim do que esses clientes que vêm de telefone, assim. Então, assim, eu aprendi muito em 2025 e isso acho que foi o maior aprendizado de todos. O dinheiro, ele chega.
É só a gente ter boa vontade e correr atrás. E nisso aí eu resolver o problema do cliente, eu acho que também é o essencial. E aí Fazer o resto vem. É isso aí. Então deixa o arroba de vocês aqui para quem está seguindo, acompanhando esse episódio. Maravilha. O meu é Marcia.Confianca Contábil, que é o nome da minha empresa, no Instagram, e o Facebook segue ali o Instagram também. Muito bom. Tati? O meu é Tatiane Tenório 01. Isso aí. Ju? Contadora_João Alcântara. Muito bom. Então sigam essas contadoras, sigam esses exemplos de empresárias contábeis e também siga esse canal aqui no YouTube, Alterdata Software Oficial. Conteúdos valorosos como esse e muitos outros estão disponíveis aqui para você, empresário contábil. Então, e siga, os links delas vão estar aqui na descrição, junto com os links das nossas redes sociais também, juntinho com delas aqui embaixo na descrição. Então, meninas, muito obrigado por esse papo. Quem está aí de casa, até a próxima.